Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, paz do Senhor Jesus, igreja. Gente, se alguém puder trazer para mim o púlpito de acrílico, eu vou agradecer muito, viu? Glória a Deus, aleluia. Pastora, eu também queria dizer que eu vou usar 5 minutos do meu tempo, que eu queria encerrar com a senhora e o Ministério de Louvor. Então, se vocês já puderem ficar tudo ligadinho, que você sabe que aqui é VaptVupt, né? Me ajuda aí. Glória a Deus, está ótimo. Obrigada, gente. Que alegria, que honra. Nós estamos aqui agora vivendo o segundo período, mas o nervoso e a tremedeira é como se fosse o primeiro. E eu sou já a primeira logo, né? Aí é bom que eu fico com a boca seca no início, mas depois eu posso beber água tranquila e dar glória a Deus com aleluia. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar nessa casa, de poder viver esse dia com vocês. Antes de sair hoje do quarto do hotel, podeis assentar, sentem-se. Façam isso glorificando a Deus. Isso, maravilha. Quando eu estava saindo hoje do quarto do hotel para vir para cá, eu me arrumando de um lado, minha mãe de outro. Minha mãe está aqui comigo hoje e ela é a mulher de maior influência sobre a minha vida. Então não tinha ninguém melhor do que Mãe Rinda para estar comigo hoje aqui. Glória a Deus. É um dia muito importante para mim. Minhas irmãs estão aqui. Eu tenho amigas que fizeram caravanas, saíram do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Tudo elas aí. Tudo para celebrarem esse momento, porque a gente sabe que a glória é de Deus, irmãos, mas a alegria é nossa. E não dá para a gente lidar como se fosse coisa comum. Quando você sabe de onde você veio, você não consegue lidar com determinadas coisas como se fosse comum. E era isso que eu ia falar para vocês, quando eu estava dentro do quarto do hotel para vir para cá. Aí eu me arrumando de um lado, minha mãe do outro. Aí minha mãe daqui a pouco começou a dar uma tremedeira nela. Aí ela, Camila, você tem noção? Eu falei, tenho, mas você finge costume. Finge que não tem nada acontecendo, que está tudo tranquilão, de boa. Faça esse dia como fosse qualquer outro, que é para eu não perder a estribeira, mãe. Porque se deixar, eu começo a chorar aqui e não paro de chorar nunca mais. Porque é uma alegria e é uma honra muito grande. Então, esse dia, ele é de verdade muito importante para mim. E eu não queria ficar aqui fazendo o protocolo de... Eu sou muito influente, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Porque, na verdade, quando eu fiz a minha primeira live na internet, que eu nunca tinha feito, que eu era bem dinossauro nisso aí, aconteceu tudo de errado. A internet foi-se embora, eu fiquei com um ponto de 4G, acabou a luz, e aí daqui a pouco eu fiquei nervosa, não tinha lé com cré para falar, e eu comecei a falar das minhas fraquezas, e daqui a pouco todo mundo se identificou, porque eu percebi que muito mais do que um sermão bem montado, as pessoas querem ser impactadas pela experiência de transformação que Deus tem provocado na sua vida. E isso tem tudo a ver com o capítulo 20 do livro, que é o capítulo que me foi confiado para escrever, onde eu manifestei sobre a graça de Deus. No primeiro bloco desse evento, eu fiz a leitura em 1 Coríntios, primeira carta, perdão, de Paulo aos Coríntios, e eu quero trazer uma porção nova, mas sobre a perspectiva do mesmo texto, que se encontra no capítulo 1, do verso 26 em diante. Porque eu tenho vivido isso de verdade, sabe? E eu quero que as pessoas que estão aqui saibam que é possível elas viverem aquilo que Deus tem para elas, na condição, na capacidade e na circunstância que vocês vivem hoje. Olha o que disse Paulo, ele disse assim: porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo, sim, aquelas que não são nada, para aniquilar aquelas que pensam ser alguma coisa. Tudo isto Ele fez para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se, pois, no Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Só para complementar, tem um trechinho do livro e eu vou ler só 2 frasezinhas, porque eu quero muito que você leia o livro. Mas falando sobre a graça de Deus, teve um momento que eu escrevi assim: o entendimento da graça de Deus na minha vida tirou de mim o peso da frustração que eu sentia todo dia
de viver procrastinando tudo na minha vida, por no fundo, mesmo sendo cristã, sempre achar que eu nunca estaria preparada o suficiente para viver à altura do que Deus tinha para mim. O peso de nunca estar pronta, o peso de nunca me achar preparada, ou boa ou bastante para fazer isso ou aquilo. E era esse peso que gerava em mim uma indisposição para dizer sim às coisas que Deus tinha para mim. Eu sempre jogava para amanhã, eu sempre achava que não dava. E eu começava a viver uma vida onde eu queria buscar uma forma de compensar a graça de Deus na minha vida e de me fazer capaz de ocupar o lugar que Jesus Cristo já havia ocupado por mim. Isso foi gerando em mim um sentimento de frustração, de procrastinação, de incapacitação, porque eu nunca me achava à altura para corresponder e viver o chamado que Deus tinha para mim. E aí, depois de muitos anos caminhando e tentando compensar a graça de Deus, eu fiquei tão fadigada, tão exaurida, que eu me rendi à soberana vontade de Deus. E aí eu percebi que Deus não estava necessariamente usando o que tinha em mim, mas estava disposto a me usar apesar de mim. E isso era o suficiente para fazer aquilo que Ele queria fazer na minha vida. E de lá para cá eu tenho vivido em Deus um recomeço, eu tenho vivido em Deus um tempo de novidade ministerial, porque eu parei de me torturar. E eu falei, Jesus, eu vou falar rasgado ali agora quando eu subir. De forma muito objetiva. Eu quero deixar algo claro aqui. Não há em mim nada de super especial para que aos olhos de Deus Ele diga, você sim e ela não. O que havia em mim e o que há em mim até hoje é disposição para continuar lutando mesmo quando eu erro. É disposição para continuar lutando mesmo quando eu falho. É disposição para continuar querendo mesmo quando a minha carne não quer. E nisto a graça de Deus vai se manifestando e o poder do Senhor vai se aperfeiçoando na minha fraqueza. Não há em mim nada que você possa olhar hoje para achar que eu sou realmente capaz para estar onde eu estou. Camila, então o que eu faço? Renda-se à graça de Deus e deixe o poder do Senhor se manifestar nas suas fraquezas. Nisto a tua dependência vai aumentar. Agora, todas as vezes que eu estava, não na posição que eu estou agora, mas quando eu estava na sua posição, ouvindo alguém que me inspirava, ouvindo alguém que me levava a sonhar, ouvindo alguém que me levava a crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu sempre pensava isto, eu dizia, mas eu preciso ser constante como fulano. Olha, fulano é uma mulher de oração, ela deve orar todo dia. E quantas vezes eu me senti envergonhada, porque às vezes depois de um momento de ministração como esse, as pessoas te procuram e dizem assim, quantas horas você ora por dia para eu conseguir ser assim como você? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quais são os votos e os propósitos? Elas acham que a gente entra numa Nárnia espiritual. E isso faz a gente ser diferente, quando na verdade, se você observar, o que fazia Paulo ser extremamente qualificado para aquilo que ele foi, não era a consciência do que ele tinha, mas era a consciência de quem ele não era, que dava a ele potencial para alcançar regiões celestiais que nunca antes haviam sido vistas pelo homem. E ao invés dele dizer eu venci, ele dizia, de todos os miseráveis eu sou aquele que me sinto pior. Então eu quero ser objetivo aqui agora e dizer para você que está aqui se esforçando. Tem gente que pegou Uber, outros vieram, sei lá, de moto, bicicleta, gente que fez caravana, parcelou o combustível e não sei quantas vezes. Há uma disposição em você, e você já descobriu que o teu maior adversário não é o diabo com chifre e rabo, é a carnalidade do teu eu, tentando buscar em você força para você se tornar uma adoradora, uma pregadora, uma supermãe, uma chefe de família, uma empreendedora. Aí quando você se olha para o espelho e vê uma menina frágil, alguém com traumas, precisando administrar coisas do seu passado, precisando resolver pendências do seu presente, você pensa, eu acho que eu não vou ser igual a fulano, eu acho que eu não vou conseguir chegar aonde eu quero chegar. Só que Paulo vai chegar ao final de sua carreira, e depois de uma carreira gloriosa, porque você não vai viver uma vida de fracasso, Deus está dizendo, você vai viver uma carreira gloriosa. E depois de viver essa carreira, mesmo tendo um espinho na carne, mesmo sendo esbofeteado pelo inferno, o Senhor diz, Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. E agora quando ele escreve no final de sua vida a sua carta a Timóteo, ele diz assim, gente, para tudo e uma pausa para Paulo, poliglota, inteligente,
instruído, experiente, o missionário transcultural mais extraordinário que já passou pós-igreja primitiva, mas ele vai chegar ao final da vida consciente de quem é. E se tem uma pessoa, porque no estudo sobre Deus, das correntes teológicas, todo mundo diverge sobre alguma coisa, mas eu nunca vi nenhuma corrente teológica divergir sobre as cartas paulinas. Há até quem diga que se por uma desgraça todo o texto sagrado se perdesse e só se restassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para que a igreja tivesse paradigma de fé, doutrina e salvação. Agora veja, esse homem vai chegar ao final de sua vida, e se tem alguém que pode dizer eu venci, é Paulo. Mas ele não diz. Ele termina o momento final de sua carreira escrevendo uma carta a Timóteo e dizendo para ele: Timóteo, combate. E ele é exemplo do que ele diz. E então ele diz: combati o bom combate. Ele não diz eu venci, gente. E isso me libertou para entender a graça de Deus na minha vida. Por que me libertou? Porque eu pensava assim, eu já descobri que o pior de mim sou eu. Quando você descobre que você se cansa, a gente é bom para expulsar demônio, a gente aguenta terminar jejum, a gente é boa para arrumar casa, a gente dá conta dos filhos, a gente sai cedo para trabalhar, volta, dá conta na cama, aquelas que são casadas, você vai desenrolando a sua vida. Mas quando você dá de frente com você diz, quer saber, eu vou desistir de mim, porque o meu problema não é Deus, meu problema não é meu emprego, meu problema não é meu marido, meu problema não são os meus filhos, meu problema sou eu. Porque você vacila, porque você erra, e aí no final, todo mundo quer investir em você, mas você quer abrir mão de você. Você diz, não, eu não consigo. Todo mundo aqui está entendendo o que eu estou falando. Tem gente aqui que já está numa maturidade de fé, que sabe que o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é o pregador. A pessoa já chegou num nível de fé que ela admite e diz, sou eu, Camila. Aí quando você pensa, quer saber, eu vou desistir de mim, porque Deus tem promessa assim, Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida assim, mas eu não vou conseguir me desenrolar, porque o meu problema sou eu. Então Deus, a gente chega a dizer assim, não é nada com o Senhor não, tá? O problema sou eu. Aí Paulo vai encerrar agora a carreira de sua vida e ele vai dizer, combati. Quando eu li isso a primeira vez, como um barulho de uma algema caindo no chão, foi o que aconteceu. O Senhor disse assim para mim, ei, pare de ser orgulhosa e vaidosa, de querer terminar todos os dias num nível extraordinário dizendo, eu venci. E Ele está dizendo, a partir de agora, termine os seus dias dizendo, combati. E amanhã, combaterei de novo. E depois, vou combater. Porque o fracasso e a derrota não é ter a vaidade de dizer eu venci. O fracasso e a derrota é estando em vida dizer eu desisti de mim. Teve pai que desistiu de você, mãe que desistiu de você, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, não desista de você, porque eu não desisti de você. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Dá pra gente fazer só a parte que diz vitorioso é. Claro que não é desse jeito, é direito, né? Levante a sua mão aí agora. Não desista de você. Sabe por que você botou combustível no carro e veio? Porque você não consegue abrir mão de você. E sabe por que você não abre mão de você? Porque Deus não abriu mão de você. Sabe por que você está parado nessa live desde a hora que começou? Porque não adianta, você pode estar tomando remédio tarja preta, você pode ter sido deixada pelo marido, você pode estar desempregada, mas você está viva. Cerra o punho, minha filha, e Tem gente feliz aqui? Glória a Deus. Dê um glória a Deus e sente no seu lugar. Aleluia. Meu Deus, que unção. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Jesus aqui. Boa noite, gente. Meu nome é Val Gonçalves, para você que não me conhece. E nós estamos aqui hoje para contar segredos. O nome desse projeto é Segredos das Mulheres de Influência. Então vamos começar pelo começo? O que é influência? Porque tem muita gente confundindo influência com ter seguidor no Instagram. Mas influência vai muito, mas muito acima disso.
Influência é a palavra in, dentro, fluenciar, ou seja, fluir dentro de alguém. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Vou te contar uma história que vai te ajudar a entender o que é influência. Uma vez, Maria, mãe de Jesus, grávida, chega na casa da sua prima Isabel, que também estava grávida. A escritura conta que quando Maria entrou naquela casa e saudou a prima dela com shalom, aquilo que estava dentro da barriga de Isabel foi influenciado, foi movido, foi cheio, foi tocado por aquilo que estava dentro da barriga de Maria. Essa é a verdadeira influência, quando Cristo que há dentro de mim move aquilo que está dentro de você. Eu estou falando para você nessa noite que você é uma mulher de influência. Aonde você chegar, se Cristo está com você, o Espírito Santo vai afetar o interior das pessoas ao seu redor. Aleluia. Isso é verdadeira influência. Então agora eu vou contar o meu segredo para vocês. Vocês querem ouvir? É o seguinte, eu como mulher, muitas vezes eu me sinto assim, como uma equilibrista. Porque mulher é multitarefas. É ou não é? Mulher, então, tem a casa para limpar, a cozinha, né, para dar conta, cozinhar, enfim, para todo mundo. Você, às vezes, é uma pastora, às vezes você é uma profissional de sucesso. Você é mãe, muitas vezes, e você tem que ser esposa. Você tem que cuidar de você, tem que cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. E, cara, a pergunta que não quer calar é como dar conta de tudo. Quem aqui se identifica com o que eu estou falando? Como dar conta de tudo? Mas deixa eu falar uma coisa para você, isso não é um privilégio da mulher moderna. Em Lucas capítulo 10, Jesus conta de uma mulher muito parecida comigo e com você. O nome dessa mulher era Marta. Jesus passando por Betânia uma vez, e Jesus quando chegava numa casa, ele também chegava com um batalhão de homens junto, né? Era pelo menos 12. Então tinha muita comida para fazer, tinha que arrumar lugar para dormir, tinha muito trabalho. E Marta estava lá tentando equilibrar a vida, dar conta de tudo com muito sucesso, com muito êxito. E ela vê de repente na sala, eu não sei aonde, aquela que deveria estar ajudando ela, que é a sua irmã, Maria. Ela olha para Maria e diz, Maria está lá sentadona, folgada, sem fazer nada. E ela vai tirar satisfação com Jesus. Jesus, como pode? Eu estou aqui, tentando dar conta de tudo, e essa mulher sentada, você não vai repreender ela. E Jesus vira para Marta e fala aquele que é o grande segredo, na minha opinião. Jesus vira para ela e fala assim, Marta, Marta, coloca o seu nome no lugar. Val, Val. Você anda tão inquieta e agitada com tantas coisas, quando só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada dela. Gente, se dá para escolher a boa parte, é por inferência que a gente pode pensar que dá para escolher uma parte ruim. Se você pode escolher a boa parte, significa que você pode escolher uma parte inútil. Então, o meu segredo nessa noite, para compartilhar com você que está aqui, você que está em casa e online, é como faz para escolher a boa parte. E a boa parte aqui, eu quero te ensinar isso, ela é fracionada em duas coisas. A primeira coisa tem muito a ver com aquilo que Maria estava fazendo na cena. Quando Jesus fala aquilo com Marta, Maria estava fazendo o quê? Sentada. E sentar fala a respeito de intimidade. Sentar fala a respeito de vida de oração. Quando eu estou falando de sentar aqui, eu estou falando de um tempo exclusivo com Jesus. Eu estou falando daquele tempo onde você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora, e adora, e chora, e recebe orientação exclusiva de Deus sobre a sua jornada. Eu estou falando para gente que literalmente entra no quarto. Na minha casa, é no quarto que eu entro, ou no escritório, porque lá as crianças não entram com tanta facilidade, mas pode ser em qualquer lugar. Na sua casa, se você às vezes mora com muita gente, você vai achar paz sozinho só no banheiro. E não tem problema se for no banheiro, porque o lance aqui não é onde você ora, mas o lance é se você quer orar. O lance não é em que lugar você vai fazer, mas que você quer passar tempo sentado aos pés de Jesus. Mateus 6,6 diz, entra no seu quarto e fechada a porta,
ora ao Pai em secreto, e o Deus que te vê no secreto te dará a recompensa. Deixa eu te falar uma coisa, oração diz mais a respeito de estar com Jesus do que de falar com Jesus. E o Pai que te vê no secreto, quando você entra nesse lugar e fecha a porta, minha irmã, você está com o próprio Jesus naquele lugar. Ele naquele momento é Jeová El Roi, o Deus que te vê no oculto, o Deus que te vê onde ninguém te vê. E eu vim aqui nessa noite para influenciar você a escolher a boa parte. Eu vim aqui influenciar você a escolher sentar com Jesus. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser maiores na nossa vida de oração do que nós somos na nossa vida pública. Nós precisamos disso. Muitas pessoas naquele dia, na eternidade, faziam muitas coisas, mas vão ouvir da boca de Jesus: aparte-se de mim, porque eu não te conheço. Enquanto muitos anônimos serão recebidos com um sonoro: vinde benditos de meu Pai, porque eu te conheço, porque você sentava na minha presença. Você precisa escolher a boa parte. Só que é uma escolha, não vem automático. Eu comentava aqui com as mulheres, às vezes a gente olha para a pastora Camila, a gente olha para a pastora Thalita, para a Helena e para tantas outras que a gente admira, e a gente pensa que elas são uma raça superior. A gente pensa que elas são uma raça eleita. E é claro, gente, que existe uma graça, um favor de Deus para exercer a vocação, a fim de que a igreja seja edificada, consolada, mas também é uma escolha. Porque ninguém pode oferecer nada se primeiro não receber dos céus, é o que diz a Escritura. Então, se elas compartilham da vida de Deus conosco, é porque elas têm escolhido entrar no quarto, fechar a porta e estar com Jesus no secreto. Eu quero incentivar você a escolher a boa parte, minha irmã. Eu quero incentivar você a abandonar a parte inútil. Mas como eu disse para você, escolher a boa parte não é só sentar. Tem uma segunda parte. E além de sentar, você tem que escolher andar com Jesus. Porque Jesus diz assim: Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ou seja, Maria estava sentada agora, mas daqui a pouco ela vai precisar sair andando. E adivinha? A boa parte vai continuar com ela. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção nesse segredo. Quando eu tinha os meus 2 filhos pequenos, eles eram bebês, você sabe que quando você tem bebês, são eles que fazem a sua agenda. Eles falam a hora que você vai acordar, a hora que você vai dormir, a hora que você vai comer, se você vai comer, inclusive. E pode ser muito difícil, por exemplo, quando as crianças são pequenas, tirar um tempo de exclusividade com Jesus. Quem aqui se identifica com o que eu estou falando? Tem dias que é muito trabalho, quando eu vejo o dia já passou e eu simplesmente não consegui sentar nos pés de Jesus. Como é que eu faço para continuar crescendo, tendo comunhão, amando o Senhor nesses dias de muito trabalho? E a resposta é: andando com Jesus. Quando a minha filha estava pequenininha, bebê, eu ganhei um livro que chama Praticando a Presença de Deus. E esse livro me ensinou que eu posso andar com Jesus e falar com Ele em todos os momentos da minha vida. Sabe o que é praticar a presença de Deus? Você tem um diálogo interno que você fica na sua cabeça toda hora, conversando com você mesmo. Você acorda e fica: hoje é segunda, eu vou escovar meu dente, eu vou para o trabalho, hoje eu tenho uma reunião na escola das crianças. E se você trocasse? E se ao invés de falar com você na sua mente, você começasse a falar com o Senhor? E se no caminho para o trabalho, no trajeto que você dirige, ao invés de ficar se preocupando, de ouvir no rádio, e se você falasse com o Espírito Santo? E se enquanto você lava a tua louça, e se enquanto você faz as tuas atividades cotidianas, você praticasse a presença de Deus? Eu estou falando aqui daquilo que o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses: orai sem cessar. Eu estou falando aqui, gente, que nós precisamos entender e trazer à nossa mente a percepção de que em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos, em Deus nós vivemos. Olha só. O atributo da onipresença de Deus é algo que nós, como cristãos, usamos muito pouco. Nós precisamos desfrutar disso. O salmista diz assim: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu me ausentarei da tua face? Se eu subir aos céus, lá você está. Se eu descer no profundo abismo, lá você está. Se eu for de leste a oeste, ainda assim a tua mão estará comigo. Você está sempre em Deus e Deus está sempre com você. Então, em dias de muito trabalho, você pratica a presença de Deus, até que a normalidade volte e você entra no quarto e fecha a porta. Eu vou terminar
contando para você que o segredo de escolher a boa parte parece muito com casamento. Amanhã eu completo 12 anos de casado com o pastor Douglas Gonçalves. 12 anos, gente. Pode aplaudir o Senhor. É graça de Deus mesmo. Parece muito com casamento, praticar a presença de Deus, escolher a boa parte. Sabe por quê? Porque o que caracteriza um casal é o fato deles irem para o quarto, fechar a porta e ter intimidade. Isso é o que faz um casal. Agora imagina comigo, que eu entro no quarto, fecho a porta e fico com meu marido, mas o resto das 24 horas do dia eu ignoro a existência dele. Isso faria sentido? Não. Na verdade, isso parece até mais com prostituição do que com casamento. Agora, o oposto também é verdadeiro. Imagina que eu falo com meu marido em todos os momentos do dia. Então, por exemplo, estamos no sofá, eu estou conversando. Estou lavando a louça, estou conversando. Estou cozinhando, estou conversando. Mas eu me recuso a entrar no quarto, fechar a porta e ter tempo de intimidade. Isso significa que o meu casamento está doente. A vida cristã é uma junção de tempo devocional e vida devocional. Esse segredo que eu estou contando para você aqui hoje é um segredo muito, mas muito simples. Mas não confunda simples com simplista. Porque a gente tem dificuldade de falar de vida de oração na igreja, porque a gente presume que, porque a gente está falando com crentes, os crentes oram. Mas deixa eu falar uma coisa para você e eu vou te exortar em amor. Aquilo que você diz que sabe, mas não pratica, na verdade você não sabe. Aquilo que você diz que sabe, mas que você não coloca no seu cotidiano, na verdade você não sabe. Que Deus nos ajude, minhas irmãs, a escolher a boa parte. Porque no dia que nós escolhermos ela, isso não vai ser tirado da gente. Que você seja uma mulher cheia da boa parte, cheia do Espírito Santo, para que aonde você chegar, a verdadeira influência venha sobre você. Deus abençoe vocês. Gente, eu sempre acho, não, vou me acostumar, nunca me acostumo. Sempre fico nervosa, sempre quero fugir, sair correndo, sempre oro para Jesus voltar antes de eu pregar. Porque se ele voltar, eu não prego, eu penso, obrigada a Deus. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês, como todas as mulheres de Deus, o meu segredo de influência, e o meu segredo é zona de desconforto. E é por isso que eu estou aqui falando para você, para tantas mulheres influentes que eu já consigo enxergar isso em você, mas que naturalmente para mim é desconfortável falar para tantas pessoas. A minha vida inteira eu sempre fui uma criança tímida, retraída, e quem me vê hoje, vê os vídeos, as vergonhas alheias que eu passo na internet, pensa, tem que ter muita coragem, né? No mínimo, não pode ser uma criança tímida, uma adulta tímida. Mas eu falo hoje que eu sou um milagre, Deus me curou. E tudo isso aconteceu porque eu entendi que não era sobre o que eu podia fazer, ou sobre o que eu era capaz de fazer, mas era tudo sobre Ele. É sobre um Deus que te chamou e Ele te capacita. Eu tinha um medo, desde criança, desde a minha adolescência, eu tinha um medo de fazer qualquer coisa onde as pessoas iriam me ver. É uma contradição que hoje eu sou influencer digital, né? Não só uma mulher de influência como muitas de vocês aqui, mas no sentido de internet, de estar ali nas redes sociais, o que tem nada a ver com quem eu era. Talvez daqui uns anos eu vejo você vivendo algo que você vai olhar e dizer, meu Deus, não tinha nada a ver com quem eu era. O que eu vivo hoje não combinava com quem eu fui lá atrás. Eu vejo você dizer isso. Acontece que Deus está te lapidando, Ele está te transformando. E o primeiro passo é você ir para a sua zona de desconforto. Fala para a sua amiga, vá para a sua zona de desconforto. Porque é de lá que você realmente está todos os dias fugindo. É aquele projeto, é aquela ideia, é aquele dom, é aquilo que você sente Deus te puxando, te trazendo, e você fala, não, Deus, não é para mim. Não, Deus, essas palavras são muito maravilhosas, essas mulheres são incríveis, mas essa palavra não é para mim.
Deve ser para outra pessoa, porque isso não combina comigo, isso não combina com a minha personalidade, isso não encaixa na minha realidade. Ei, não precisa encaixar na sua realidade, precisa encaixar na realidade de Deus, do que Ele tem sonhado para você. A minha infância inteira eu fui aquela criança estranha, toda família tem uma criança estranha. Se não é você, é outro. No meu caso, eu era a criança estranha. E eu contei mais cedo isso na primeira sessão um pouco, eu vou contar para vocês também. A criança estranha é aquela criança que não tem amigos. Geralmente os pais falam para o adolescente, para em casa, você não tem casa não. A criança estranha, o adolescente estranha, a mãe fala, sai de casa, pega um sol, faz umas amizades. E eu era essa criança, eu lembro que cresci a vida inteira assim, retraída, tímida, e eu evitava circunstâncias, tipo, eu preferia subir um lance de escadas do que entrar no elevador com muitas pessoas, porque eu tinha vergonha de conversar com as pessoas do elevador. E como eu não tinha celular para fazer isso aqui, né? Eu pegava escada para não falar com as pessoas, eu cresci a minha vida inteira nisso. E eu achava que o meu dom, o meu chamado seria nada. Eu dizia, Deus, eu vou trabalhar, vou estudar, vou ser veterinária. Eu gostava de bicho, até hoje gosto muito. E eu tinha um plano na minha cabeça. Deus, eu vou estudar, vou ser veterinária, porque aí eu vou ser aquelas pessoas que financiam a obra de Deus. Porque eu pensava assim, a única coisa que eu posso oferecer é isso. Quando tinha os cultos de jovens e faziam, sabe, aquelas fileiras, não sei se na igreja de vocês acontecia essas coisas, mas na Assembleia de Deus, onde eu cresci, era comum no culto de jovens fazer fileiras. Quem tem chamado para pregar, vem para cá. Quem tem chamado para cantar, vem para essa fileira. Quem tem chamado para as nações, vem para cá. E eu ficava... Quem tem chamado para passar vergonha? Não tinha essa fila. Não tinha a minha fila. Quem tem chamado para comer? Não tinha. Sabe qual foi o problema? Eu não entendi o que aquela pergunta queria dizer. Eu pensava que a pergunta, o convite ali, era sobre o que você podia oferecer. Então, se eu tinha em mim um dom de pregar e de falar bem, eu devia ir para aquela fileira, ou se eu tinha um talento para cantar, eu deveria ir para aquela outra fileira, ou se eu tinha um coração de missões, não era sobre o que eu podia oferecer, era sobre o que eu queria receber. Se eu tivesse entendido isso, eu estava nas três, assim, ó, de uma na outra, na outra. Às vezes a gente acha que é sobre o que nós temos para dar para Deus. E é sobre o que Ele tem para derramar sobre nós. A gente às vezes não faz nada na igreja, não se envolve em nenhum ministério, porque a gente acha que não é bom em nada. Então você fala, Deus, eu tenho até vergonha de... Sabe aqueles amigos secretos que você dá tudo de si, compra a sua melhor coisa e ainda é ruim quando a pessoa te dá algo muito bom? E você fica com vergonha do seu presentinho, do seu par de meias, daquele porta-retrato, daquela camisa do Nordeste que a gente sempre dava lá no Ceará. Fui a Fortaleza e lembrei de você. Gente, ninguém gosta de ganhar aquilo, vou dizer isso para vocês logo. Para aliviar muita intriga de Natal aí que vai surgir, já digo, não dá isso não. Dá uma Mary Kay, que a pessoa vai gostar mais. Olha aí, ó, as revendedoras, tudo... As revendedoras no mistério. Sabe quando você fica com vergonha do que você tem para oferecer? Se você entendesse que não é sobre o que você tem para oferecer para Deus, mas é sobre um Deus que tem tudo para te oferecer, para trabalhar em você, para lapidar seu caráter, para te usar onde Ele quiser, você não teria vergonha de ser usada por Ele. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre esse Deus poderoso. E Ele não escolhe os capacitados. Às vezes a gente tem essa imagem de um Deus que está aqui analisando a gente. Canta bem, desafinada. Prega bem, fala bem. Esse aqui tem uma rede de amigos, muitos seguidores. Esse aqui tem pouco seguidor, vai para lá. Sai daqui, cachorro velho. Parece que Deus está assim escolhendo os mais capacitados. E Deus não escolhe os mais capacitados. Sabe quem Ele escolhe? Os mais dispostos. Tem mulher disposta aqui hoje para ser influência aonde Deus vai te colocar? Quando eu entendi isso, eu percebi, meu Deus, saiu um fardo sobre mim.
Porque eu sempre achava, eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz, eu vou passar vergonha, eu vou pegar o microfone e vou esquecer tudo. Porque eu estava sempre concentrado no que eu podia fazer ou o que eu não podia fazer. Quando você se concentrar que, ei, eu sou um vaso de barro que contém um grande tesouro, é o poder de Deus em mim. O vaso continua de barro, ele pode quebrar, mas ele também pode ser refeito se eu não perder o tesouro dos céus que foi derramado sobre mim. Então, passar a vida inteira nesse conflito de achar, eu vou fazer faculdade mesmo, porque é a única coisa que eu vou ser boa. E aí eu comecei também os vídeos na internet. Mais vergonha ali ainda, mas aquilo eu tinha coragem de fazer. Aquelas vergonhas lá eu tinha coragem. Mas de pregar para muitas pessoas, não. Nem para poucas também. Para ninguém, na verdade. Nem sozinha no banheiro. Então, a internet, o meu canal no YouTube, as redes sociais, acabou sendo a minha zona de conforto. Era aquilo que era fácil para mim, porque sozinha eu ficava à vontade para ser estranha, que eu já era mesmo. E aí aquele conflito, aquela coisa... Eu estava bem nos vídeos, na internet, dando certo, bacana, legal. Aí eu casei com uma pessoa que me empurrou muito para o meu propósito. Case com uma pessoa assim. Uma pessoa que vai te empurrar e você vai odiar ela, às vezes, por isso. Mas acredite, vai ser mais legal do que ruim. E eu lembro de um dia que eu recebi um convite de uma pastora que dizia assim, nós, os nossos jovens, vimos seus vídeos na internet, venha pregar no nosso retiro de jovens. E eu traumatizada, cheia de medo. E eu tinha mais medo ainda depois que eu comecei a trabalhar na internet, porque as pessoas tinham expectativas sobre mim. Elas pensavam que quando eu chegasse lá, eu ia chegar brincando, fazendo as coisas que eu fazia nos vídeos, então eu ficava com mais vergonha ainda, porque eu sabia que elas iriam se decepcionar comigo. Então, quando eu recebi aquela mensagem, eu pensei, tá de brincadeira, eu não vou aceitar nunca isso aqui. Vinha pregar nosso retiro de jovens, eu, para trás de mim, Satanás. Não vou mesmo, isso aqui é cilada. Aí eu mostrei para o Samuel só para a gente dar risada junto, tipo, a moça não vai acreditar. Uma pastora me chamou a pregar na igreja dela, que loucura, olha isso. E ele não riu. Ele ficou sério e falou, você não vai aceitar? Aí eu falei, você está doido? Não. Ele olhou para mim, ficou sério, colocou o dedo na minha direção e falou, você vai fugir do ID do Senhor? Gente, na hora eu pensei, meu Deus, irmã Cícera é a senhora. Irmã Cícera era irmã do coque da minha igreja. Naquele momento eu pensei que eu tinha casado com ela, sabe? Eu pensei, irmã Cícera, no meu casamento me persegue. Eu fugia da irmã Cícera na minha adolescência, porque eu achava assim, o pecado que eu não cometi, se ela revelar, eu vou achar que eu cometi. Eu tinha medo de coisas que eu não tinha feito. Então, quando a irmã se levantava, que ela virava assim, gente, era nós por baixo das cadeiras, assim, ó. Um medo da irmã Cícera, que ela revelava até o que não tinha existido. Vinha para a existência. E quando ele falou, gente, ele falou igual a irmã Cícera. Vai fugir do Senhor. Eu falei, que é isso, irmã Cícera? Só faltou um coque. Aí eu fiquei com tanto medo naquela hora que eu falei, não, o que é isso? Não, está repreendida, eu vou aceitar. Aqui, amor, já aceitei o convite, eu vou, vai ser bênção. E eu aceitei na livre, espontânea pressão e medo de ser fulminada. Na hora que chegou a data de ir lá pregar, eu bloqueei, travei e falei, não vou conseguir pregar. Porque as pessoas têm uma expectativa, eu vou chegar lá, vai ser tudo errado, vai ser ruim, eles vão esperar que eu pregue. E geralmente, cada uma de nós iremos ter uma fase de conflito, até mesmo pelas pessoas que te influenciam. Mulheres que você recebe de Deus, que são canal de Deus na sua vida, você olha e pensa, eu nunca vou ser assim. E acontece que Deus não te chamou para ser igual a elas, Ele te deu algo único, uma porção única sobre você. Ele não te chamou para ser igual a ela mesmo, que bom! Ele te chamou para ser diferente. E é isso que é especial quando você vê essas mulheres todas entrando aqui e falando algo, cada uma tem algo diferente, especial, uma forma que Deus as usa. E aí quando eu estava lá naquele dilema de ir lá pregar com muito conflito, eu fui me vestir na força do ódio, chorando, meu Deus, vai ser uma vergonha alheia, eu estou sentindo, vai dar tudo errado, estou sentindo que vai dar tudo errado. Antes de ir, eu ainda fiz um drama, porque se a mulher não fizer um drama, ela não é a mulher. E eu falei para o Samuel assim, eu estou doente. Calhou de hoje eu estar doente. Ele falou, para, isso é psicológico, só que eu estava acreditando que eu estava doente mesmo. Eu falei, amor, você não está entendendo, eu estou doente. Eu dei um Google, eu pesquisei, eu estou com doença rara, uma virose da Tasmânia, eu estou para morrer. E ele falou, amor, isso é psicológico, vamos, vai ser uma bênção. Eu falei, você vai me obrigar a pregar doente?
Deus, o marido que tu me destes. Aí eu entrei no carro e aí surgiu... Que isso, gente? A irmã Cícera... Tá vendo, né? Tá dando certo. Entrei no carro para ir pregar. Aquele era o pior dia da minha vida. E aí eu entrei no carro e eu lembro que surgiu uma esperança no meu coração. Eu me lembrei de uma coisa. Fabiola, o quê? Que Deus pode te usar? Não. Eu lembrei que a administração ficava numa cidade a 40 minutos de onde eu estava. Então eu pensei, Deus, nós temos 40 minutos. Para o Senhor te usar? Dar uma palavra? Não. 40 minutos para o Senhor enviar um impedimento e eu não chegar lá. Então eu comecei a orar, gente, por tudo, um trovão, um relâmpago, furar o pneu do carro. Deus manda um impedimento, manda um dilúvio, manda um terremoto, manda uma avalanche no interior do Ceará. Eu tinha fé para isso, mas não tinha fé para Deus me usar. Orei, Deus, bota um acidente, bota um cachorro aí no meio da estrada, não mata, só aleja. Só para eu ligar para a pastora e dizer, pastora amada, tivemos um acidente com vítimas quase fatais. Não vou estar podendo ir. Só que acontece que nada disso aconteceu. Nem o impedimento veio. Amém para vocês, né? Eu estava quase me desviando. Eu pensei, meu Deus, cheguei num lugar bem tranquilo. Eu estava lá para pregar e eu pensei, Deus, o Senhor me abandonaste. Nem o Senhor me ouve. Naquele dia Deus ouviu a oração do cachorro que antes de sair de casa orou, Deus, me dá livramento do profeta que está fugindo. Todo acidente de carro me dá livramento, o cachorro estava bem. Eu que ia ter que pregar agora. Quando eu cheguei lá para pregar, eu lembro que quando eu vi aqueles jovens, eu que tinha pânico de falar na frente das pessoas, quando eu vi aquele monte de jovens, aquela multidão, eu pensei, meu Deus do céu, o Maracanã está aqui e não me avisaram. Olhei para o Samuel e falei assim, eu não vou conseguir pregar, tem muita gente aqui. 12 pessoas. 12. Mas eu pensei, gente, 12 pessoas é muita gente, nem amigo imaginário eu tenho de tudo isso. E aí eu sentei ali, eu fiquei sentada no meu lugar na primeira fileira, desesperada. E os jovens louvando, e estava chegando a parte da pregação, estava chegando o meu momento lá de pregar, e eu, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Eu só consegui repetir isso, vai dar tudo errado. A palavra tem poder. E muitas vezes a gente usa o poder da palavra contra a gente, ao invés de usar ao nosso favor. Às vezes a gente acorda e fala, eu sou mesmo uma burra. Nossa, eu sou mesmo, tudo vai dar errado na minha vida, e a culpa é minha mesmo. A boca que você tem, você pode dizer, falar, eu sou uma bênção. Eu sou amada. Eu sou filha, eu sou escolhida. Eu vou ser usada. Naquele momento eu não entendi isso. E eu falei, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. E aí quando eu vi que eu ia pregar, eu falei para Samuel, olhei para ele e falei assim, amor, tu me amas. O espírito da Marimá ainda estava em mim, o drama ainda estava ali. Eu falei, tu me amas? Ele, mas tu me amas? Ele, amor, eu te amo. Então apacenta as ovelhas, prega no meu lugar. Aí aquela hora que a gente dá risada e fala, Fabiola, mas e aí, foi bênção, você superou. Eu não preguei, gente. Ele pregou no meu lugar. E essa é a minha bela história de superação. Abraço a todos, tchau. A história de superação que eu não superei. Naquele dia, eu lembro que foi o maior constrangimento da minha vida. Porque eu achava, no fundo, que eu ia dar conta, e ele achava que eu ia dar conta, e ninguém deu conta. Ele pregou no meu lugar, mas ele, que era um grande pregador, ele pregava muito bem. Naquele dia, ele pregou muito mal. Acho que ele foi pego de surpresa, sei lá o que aconteceu com ele. Começou a pregar um monte de coisa misturada. Adão e Eva com Jonas, Abalé, Apocalipse. Tudo misturado. Eu, meu Deus do céu. Era melhor eu ter pregado. Deus. A mulher sabe edificar a casa, mas a tola com as próprias mãos destrói o ministério do marido. Para encerrar, porque agora sim, meu tempo está acabando. Eu lembro que a gente estava envergonhado daquela tarde. Eu estava com vergonha, ele também. Nós saímos assim, amor, vamos falar com ninguém e vamos fingir que esse dia não aconteceu. Eu não conto para ninguém, tu não conta para ninguém, não aconteceu. Vamos embora. E aí saímos embora assim, bem envergonhadinhos. Eu porque não preguei e ele porque pregou. Mas finge que ninguém viu, vamos embora. Na hora que estava saindo, vem a pastora, toda empolgada. Ela estava chegando de uma outra... Parece que a conferência tinha em várias congregações. Ela estava chegando lá toda empolgada, toda corrida. E ela veio assim, e aí, foi bênção? E eu...
Depende do ponto de vista que você vai pegar. O que é isso? E eu, amada, então, eu disse, pastora, se tu só soubesse. Pastora. Gente, passou a eternidade, eu fiquei 10 minutos só assim, pastora. É pastora. Cabelo bonito, pastora. No final, gente, eu falei assim, pastora, olha, que mover, minha irmã, não entre lá porque os jovens estão no chão. Grande foi o Pentecostes, vamos tomar um café, vamos sair daqui, não vai lá falar com eles, não. Eu com medo dela ir lá e pegar o feedback real. Eu falei, amor, vamos embora, deixa a pastora aí, vamos pra casa, e a gente não atende mais ela, bloqueia ela no WhatsApp. Se ela falar alguma coisa, a gente fala que é mentira. Tem provas? Tem gravado? Quando a gente chegou em casa, aí eu lembro que hoje em dia é muito engraçado falar, mas na hora foi a maior vergonha mesmo da minha vida. Eu estava assim, disposta a nunca mais aparecer na frente de ninguém. E a minha mãe me ligou e falou, filha, é verdade que você não pregou lá na pastora? A minha mãe era amiga da pastora. Aí eu falei, olha só, né, aquele ditado de que nada está tão ruim que não pode piorar. E eu pensei, nossa, pastora, que, né, para quem envolver família? Quem que faz isso? Ah, você não pregou, vou contar para sua mãe. Quem que faz isso? Não precisava envolver pai, mãe, não precisava. Achei meio desnecessário, mas aí... Depois eu conversei com a minha mãe, eu lembro que eu dobrei meus joelhos e eu comecei a orar e eu falava muito assim para Deus essa frase, Deus, não é que eu estou fugindo do teu id, não é que eu estou fugindo do teu chamado, Deus, eu quero sim que o Senhor me use, mas me use em algo em que eu sou boa, algo que eu consigo fazer para ti, e desde criança eu não consigo falar em público, eu não sou boa nisso, eu não sou boa em comunicar. Eu quero que o Senhor me use, mas em algo em que eu sou boa, algo que eu consigo fazer, e eu repeti várias vezes, Deus, me use em algo em que eu sou boa, me use em algo em que eu sou boa. Eu não estava dizendo, Deus não me usa, Deus eu não quero. Eu estava dizendo, Deus eu quero, mas em algo que eu consigo fazer, algo em que eu sou boa. E eu senti a voz de Deus falar muito forte no meu coração, as palavras que mudaram a minha vida, e é por elas que eu estou aqui. A palavra de Deus diz assim, muito forte no meu coração, filha, eu sei que você não é boa, e é por isso que eu vou te usar, porque sempre que você faz algo em que você é boa, o mérito é seu, mas quando você faz algo que você tem consciência que não é você, é o poder dele, então toda a honra e toda a glória volta para ele, é tudo sobre ele, será sempre sobre ele. Ei, o poder de Deus não se aperfeiçoa no seu poder. O poder de Deus não se aperfeiçoa na sua capacidade, no seu talento, no seu dom. O poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É para você lembrar que não é sobre você. Então, quando você olhar para a sua zona de desconforto, aquilo que Deus está te mandando ir para lá, lembre, eu vou. Sem achar que eu sou capaz, eu vou. Por achar que eu sou fraca, eu vou. Pela consciência de que eu sou dependente totalmente dele, eu vou. Eu quero só te contar uma breve reflexão para encerrar. A águia, ela sempre coloca o seu ninho no topo de uma montanha. Ali está confortável para os filhotes, tem comida, está quentinho, está tudo maravilhoso. Acontece que no momento de eles aprenderem a voar, a mãe começa a empurrar o filhote para fora do ninho e ele cai em queda livre de um penhasco. Imagine que talvez para aquele filhote deve ser momentos de angústia, porque ele está vivendo uma situação que ele nunca viveu. Ele estava confortável lá em cima, e agora ele está em desespero, e ele acha que vai morrer. Só que da mesma forma que um pássaro que foi feito para voar, ele é instintivo, ele abre as asas, ele começa a bater as asas, ele descobre que, ei, eu nunca fiz isso, mas parece que já estava na minha identidade, estava no meu DNA. Da mesma forma, não fuja da zona de desconforto que Deus está te colocando, porque parece desesperador, parece que você vai morrer, mas é nessa hora que você começa a abrir as suas asas e você percebe que no ninho estava muito confortável, só que você nasceu para voar. Então coloca para fora, abre essas asas, minha amiga, porque Deus está te mostrando que o que Ele tem para você é muito maior e melhor de tudo, já está dentro de você. Ele já colocou no seu DNA, Ele já colocou na sua identidade. Da mesma forma que um pássaro nasceu para voar, você nasceu para influenciar. Não se cale, use o que Ele te deu.
Glória a Deus. Faça comigo não, gente. Sou idosa, infarto. Que delícia estar aqui. Vocês são lindas. Bendito seja o nome do Senhor. Ô, Fabiola, cadê a Fabiola? É tão lindo ver você expondo o seu segredo como uma vulnerabilidade, né? E eu quero te dizer uma coisa, minha linda. Quanto mais a gente envelhece, nosso senso de responsabilidade aumenta. Mais borboletas no estômago. Às vezes as pessoas pensam assim, Helena, você tira de letra. Gente, eu estou tirando cada dia menos de letra. E o meu desejo é que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Fica firme aí, viu, minha lenda? Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês o meu segredo. O meu segredo é a simplicidade. É aquilo que eu busco. É aquilo que me inspira, aquilo que me motiva e é aquilo que eu almejo um dia alcançar. Segundo o dicionário, simplicidade é a qualidade do que é simples, naturalidade, singeleza, facilidade. Os sinônimos que estão também descritos no dicionário são honestidade, humildade, genuinidade, autenticidade. E os antônimos são arrogância, fingimento, complicação, falsidade e malícia. E quando a gente olha para esses atributos, sinônimos e antônimos, a gente identifica, né, a personificação da simplicidade. Jesus, o Cristo. Jesus podia ter nascido numa linhagem de sacerdotes em Jerusalém. Mas aprove ao Todo-Poderoso colocar seu filho no ventre de uma jovenzinha que tinha cerca de 17 anos, filho de um carpinteiro. Jesus nasceu acidentalmente em Belém. Belém, para quem conhece, até hoje Belém é uma cidade pequena, comparada, não vou nem dizer São Paulo, né? Mas comparado a qualquer cidade do interior, Belém é uma cidade pequena. E ele nasceu em Belém, não numa hospedaria, ele nasceu numa estrebaria. E algumas pessoas já tentaram dizer que foi circunstancial, que a carpintaria era um ofício caro, que foi porque não encontrou lugar na estalagem. Gente, Deus é todo poderoso, Ele abre lugar onde não tem. Então foi do propósito de Deus Pai Todo-Poderoso que seu filho nascesse no lugar onde os animais se alimentam. Isso põe a gente para pensar. O rei de toda glória nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, um lugar ainda mais desprezível. E o seu ministério se deu em toda a região da Galileia, uma região de pescadores, onde o povo era misturado. Que paradoxo! O Messias que os judeus aguardavam era majestoso, poderoso, iria destronar o Império Romano. Mas Deus usou seu filho para destronar todos os outros reis e todos os outros reinos. Jesus habitou entre o povo, Jesus andava no meio do povo. Tanto é que foi um escândalo quando ele, na sinagoga, diz que a palavra se cumpria nele. Tentaram, vamos empurrar esse cara, está louco. Como assim? A gente conhece a mãe, o pai, os irmãos. Ele cresceu aqui entre a gente, está falando, ele está chamando o cumprimento da profecia para si? Não, está doido. E assim, como os judeus esperavam um Deus majestoso, um Messias majestoso, porque o parâmetro de comparação era Davi, era Salomão. Mas Jesus manda. Deus manda Jesus
para uma vila de pescadores, para uma cidade pequena. Quando na Bíblia os grandes falam, esse Galileu era um sinônimo de gentalha. Mas aquele homem simples, que não tinha nenhuma túnica, nenhuma capa de reserva, não tinha onde reclinar a cabeça, o mais letrado dos discípulos foi o que traiu. Isso tudo fala para a gente que há um valor, um poder que flui da simplicidade. E nessa pandemia a gente pôde avaliar isso de bem perto, o que realmente é importante na vida. O que adiantou a conta cheia de dinheiro para muita gente? Absolutamente nada. Eu não estou fazendo aqui, gente, uma apologia à pobreza, uma apologia à ignorância. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que Jesus era o rei, tinha todo o poder em suas mãos, o governo está sobre os seus ombros, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, mas na hora que ele está morrendo, na hora que ele estava prestes a encarar a cruz, ele deixa o legado. Gente, se eu estou no leito de morte morrendo, o que eu vou deixar, eu vou chamar os meus filhos, o meu marido, o que eu vou falar para eles, eu vou enfatizar, se eu tiver a oportunidade, num leito de enfermidade, se eu tiver a oportunidade de dizer o que é mais importante para mim, eu vou reunir a minha família e vou dizer para eles, vivam para Deus, se gastem para Deus, não há outra vida longe de Deus. Eu vou enfatizar isso. Jesus está no seu último momento com os seus discípulos, ele estava prestes a ser crucificado, e na sua última refeição, ele resolve enfatizar o ensino. Ele se cinge de uma toalha e lava os pés dos discípulos. Sendo grande, ele se torna o maior. Quando terminou de lavar-lhes os pés, diz João 13, 12 a 15, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E a gente faz muitas cerimônias de lava-pés. Mas, geralmente, as cerimônias de lava-pés que eu já vi, a maioria delas, esmagadora, era uma pessoa influente, famosa, já com nome, com ministério reconhecido, lavando o pé de outra pessoa influente, famosa, com nome já reconhecido. Eu nunca vi, e olha que eu já andei bastante por aí, um líder proeminente chamando o faxineiro da igreja para lavar o pé dele, mas foi isso que Jesus fez. Então, no modelo de quem que nós estamos sendo moldados? Em contrapartida, enquanto Filipenses diz que o apóstolo Paulo está exortando os filipenses, tende em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu nome, que é sobre todo nome. Há um poder que flui da autonegação, que flui da simplicidade, que flui das coisas mais triviais da vida, o poder de estar com a família reunida ao redor da mesa, o poder de um abraço, o poder dos olhos nos olhos, o poder da verdade, o poder da sinceridade, o poder do café descendo no coador. A vida é feita de momentos maravilhosos, e quando você para contemplar os momentos mais maravilhosos, os momentos maravilhosos está em poder abraçar um filho, em beijar o marido, o amor da vida. Mas a gente está buscando caminhos elevados para nós, e nós estamos querendo seguidores no Instagram, e a gente está querendo estar entre os grandes e tirar foto para pôr no Facebook, para aparecer para os outros, para os seus amigos. A gente já veio pedir foto para mim. Helena, tira uma foto comigo. Minha amiga vai morrer de inveja. Não, Helena, eu quero tirar uma foto com você porque você me abençoa tanto. Te amo, Helena. Ama não, gente. Vocês amam o que eu faço. Porque
Porque se amanhã eu te decepciono, você me apaga do álbum do Facebook. E o nome disso é idolatria. E nós estamos envolvidos na idolatria porque nos falta simplicidade. Nos falta apreciação das coisas simples. Se você olhar para mim e falar assim, Helena, come arroz e feijão igual eu. Então, quem é Deus e quem flui na vida da Helena, vai ocupar o lugar na sua vida. Nós temos que voltar à simplicidade. Porque enquanto nós estivermos buscando projetos de poder, Satanás vai estar disposto a financiá-los. Ele foi no Éden e ele pergunta para a mulher, mas como é que é? Como é que Deus falou? Que se você comer do fruto... Não, que isso, menina? Fala, não, claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus. A mesma fagulha que deu o começo à carreira de Satanás, é a mesma que ele sopra para a alma feminina. Você merece mais. Você se submeter, obedecer, independência. Foi a independência que nos arruinou. É na dependência de Deus que nós somos curados, que nós somos supridos. Mas para nós nos colocarmos nesse lugar, nós temos que entender que somos necessitados. A igreja de Laodiceia estava tão equivocada. Você pensa que tem prata, que tem ouro, que tem poder. Igrejas grandes, painel de LED. Mas você é cego, pobre e nu. E Deus colocou a gente no cantinho do pensamento nessa pandemia. Para nós alinharmos o nosso coração com os sonhos, os planos e os projetos dEle. E não os nossos projetos particulares de poder. O poder é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle, a majestade é dEle. Quem vai pôr ordem é Ele. É tudo sobre Ele. E quando a gente olha para Jesus, que modelo de simplicidade. Os discípulos, vamos agora, vamos tomar o poder agora, vamos, você vai ser elevado agora. Aproveita que o povo está quente, aproveita que o povo está empolgado, vamos lá. Ele não... Meu reino não é desse mundo, não, gente. Vocês não estão entendendo. Quantas vezes nós nos apegamos em nossas reuniões e nós saímos cheios, obesos espiritualmente. Porque nós recebemos, mas não liberamos. Não compartilhamos, não transbordamos. A gente quer que Deus nos dê. E aquele evangelho que rasga, e aquele evangelho que fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é interessante que o contraponto da palavra simplicidade é arrogância. Arrogância é quando você se vê maior do que você realmente é. Quando você olha para o faxineiro e não cumprimenta ele. Quando você olha para o porteiro do seu prédio e não cumprimenta ele. Mas quando encontra com um pastor famoso, oi, pastor, a paz do Senhor. Eu sou teu servo. Fingimento. Falsidade. Tantas coroas que Jesus rejeitou, nós estamos querendo conquistar. E por causa dessa visão equivocada, às vezes vocês olham para a gente e falam assim, isso não é para mim, não. Isso é para Helena, para Thalita, para Êxtila. Por quê? Nós somos tudo feito do mesmo material. Nós somos mulheres que esbarramos nas nossas limitações todos os dias.
Nós temos orações que ainda não foram respondidas, nós travamos nossas lutas particulares, e eu não preciso de contar para vocês as minhas, porque a mídia já tornou conhecida. Eu acho ótimo para quebrar o espírito da idolatria, e vocês entenderem que somos feitas do mesmo material, choramos as mesmas dores, lutamos as mesmas guerras, mas aquele que está em nós já venceu e vai nos levar a vencer também. A última palavra é dele, a última palavra sobre os nossos filhos é dele, e nós não vamos desistir. Mas para isso a gente tem que se despir dessa ilusão de vender um peixe de que você é grande na terra. No Instagram a vida de todo mundo é linda. Mentira! A fábrica de ilusões. Vamos simplificar, gente. Deus quer usar a sua vida na sua vizinhança. Helena, mas eu? Sozinha? Eu compartilhei aqui no período anterior e vou compartilhar agora para encerrar. Ontem eu fui na praia, depois de uns 10 anos que eu não pisava na areia, porque a gente passa pelo mar. Oi, mar. A gente que é mineiro, né, gente? A gente gosta de um mar, mas ultimamente, nos últimos 10 anos, eu fiquei, oi. E ontem eu matei a saudade de pisar na areia, tomar água de coco. Né? E a gente estava em Vitória, Espírito Santo. E tem uma prainha lá no fundo, chama Curva da Jurema, se eu não estou enganado. E aí estava lá tudo sossegado, sabe? Aquela coisa boa, os botecos não ficam com aquelas músicas. Então estava tudo sossegado. Aí uma pessoa resolveu sair de casa com a sua caixinha JBL. Eram os bares? Não, era um. Com a caixinha JBL. Não era uma caixona JBL, era uma caixinha. E ele colocou a mesa dele no meio, porque estava todo mundo meio que distanciado assim. Ele colocou a mesa no meio. E colocou as músicas que ele mais gostava. E que não tinha nada a ver com as músicas que a gente gostava. E aí está todo mundo incomodado com a música, mas todo mundo não falava nada, né? Todo mundo caladinho para Jesus da vitória. Aí eu olhei para ele e falei assim, impressionante, né? Porque uma pessoa resolveu sair de casa e vir para a praia com o JBL. Nós, todos aqui nessa praia, não tivemos sossego. E na mesma hora eu falei assim, mas o contrário também pode ser. Uma única pessoa. Simples. Não precisou de uma plataforma, não precisou de um carro de som, não precisou de uma grande estrutura. Um homem e um JBL. E todo mundo ao redor foi afetado. Não menospreze o poder da simplicidade. Olhe as pessoas nos olhos. Não trate as pessoas como elas fossem seus empregados. Coisa boa da vida é as voltas que a vida dá. Eu me lembro da Eixla falando que uma vez ela foi numa igreja ministrar, me corrija se eu estiver errando, tá, Eixla? Ela foi numa igreja ministrar e ela notou que tinha uma moça servindo a mesa ali, os pastores, né, ela que foi ministrar, com muita atenção e com muita discrição. Era uma moça que transitava ali e ela chamava atenção pela simplicidade, pela percepção e pela discrição. E sempre servindo todo mundo. E aí a Eixla comentou com a pastora da igreja, nossa, que moça joia que você tem aqui. Ela está servindo todo mundo com tanta excelência, com tanto cuidado, e ela é tão discreta. Pois é, não te conto nada. Essa moça é esposa de um deputado. E ela está assim servindo a Eixla, é mesmo. O nome da moça é Michele Bolsonaro. Eu adoro essas voltas que o mundo dá. Simplicidade. Use o que Deus colocou nas suas mãos
Pare de dar pretexto. Quando eu formar, quando eu for grande na terra, quando eu tiver tantos seguidores no Instagram, quando o Senhor descer, sabe? Quando o profeta falar para mim, eis que te chamo, que te digo, que não sei o quê. Para de ficar na expectativa de gravar um single e pôr no YouTube. Vai cantar no hospital, vai cantar no asilo. Vai derramar o seu dom de Deus te chamou para colocar, o seu dom. Floresça. Floresça. E não menospreze os pequenos começos. É na simplicidade. E Deus faz o que sempre, só Ele pode fazer. Deus abençoe vocês. Glória a Deus! Uau! Você pode dizer comigo, uau! Meu Deus! Quem já poderia ir para casa agora? Quantos? Não? Tem mais, não tem? Tenho certeza que Deus tem sempre algo especial para o nosso coração. Que privilégio! Que honra! Que prazer estar aqui no meio de todas vocês. Todas nós somos mulheres de influência. Quando esse projeto nasceu no coração de Deus e que todas essas mulheres escreveram o seu capítulo, desde o começo eu imaginava. Eu disse, imagina a capa com a foto dessas mulheres tudinho, gente. O cão sai correndo com ódio. Imagina, não precisa nem expulsar demônio. Tô brincando, gente, tô brincando. E desde o momento, há 2 anos atrás, que Deus colocou esse projeto no meu coração, que eu imaginei as fotos das mulheres, eu disse, a última foto fica em branco, para que cada mulher que leia o livro entenda que ela também é uma mulher de influência. E deixa eu te dizer, o último capítulo desse livro é seu. É para você escrever o seu segredo. É para você mostrar ao mundo que Deus colocou um propósito na sua vida. E que esse propósito precisa ser cumprido para você deixar um legado. É sobre isso que eu quero falar com você. O meu segredo é identidade. É tudo que nós precisamos conhecer em Deus sobre quem Ele é e sobre quem nós somos para cumprir o propósito e o chamado que Ele nos deu. Eu não sei se quando você entrou na escola, quando você estudou filosofia na escola, na faculdade, você teve com certeza essa matéria. E com certeza um dia você já se percebeu que as 3 perguntas que mais trazem angústia, aflição, inconstância, incerteza para a humanidade é: quem sou eu? Da onde vim e para onde vou? Os filósofos se matam para explicar, mas não conseguem. Os sociólogos se matam para explicar, mas não conseguem. A psicologia se mata para explicar, mas não consegue. Todas as guias se matam para explicar, mas não consegue. E aí você vai dizer, mas a gente consegue, pastora. Nós temos a resposta. Na palavra de Deus é verdade. Concordo com você plenamente. Mas se todas nós mulheres realmente tivéssemos convicção de quem nós somos, para onde nós estamos indo e de onde nós viemos, com certeza o mundo não estaria da maneira que está. Se nós tivéssemos realmente consciência do nosso chamado, do nosso propósito, daquilo que Deus colocou dentro da nossa vida, nós começaríamos coisas grandiosas para Deus. E mais do que isso, terminaríamos coisas grandiosas para Deus. E sabe por que muitas vezes não conseguimos? Porque na construção da nossa identidade a gente vai encontrar muitos obstáculos. A gente vai encontrar muitas pessoas tentando nos destruir aquilo que Deus construiu em nós. Quem nunca, né, gente? Quem nunca foi num lugar e alguém olhou você de cima a baixo e falou assim, só com olhar, quem você pensa que é para estar aqui? Quem nunca não se sentiu humilhada, constrangida, não é? Quem nunca? Eu não preciso nem perguntar para você se você se sentiu ferida, porque a resposta é óbvia. Não fomos feitos para sermos questionados na nossa identidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O diabo faz isso. Fez no passado, faz hoje e vai fazer no futuro. Sabe por quê? Porque o maior objetivo do diabo é minar as nossas forças, minando a nossa identidade. Ele sabe que só existem 2 tipos de pessoas na Terra.
as mulheres e os homens que conhecem a sua verdadeira identidade. Por isso, é uma ameaça constante no inferno, porque uma pessoa que conhece a sua identidade é uma ameaça constante no inferno. Eu digo assim, ó, um crente que sabe a sua identidade em Deus é um telão de LED no inferno, de procurado. Se não tem uma foto sua no inferno com o nome procurado, cuidado, tem que ter. O diabo tem que tremer de raiva da gente. A gente tem que acordar o diabo. Essa canita pequenininha se levantou. É assim que a gente tem que ser. Mas também tem um outro grupo. O grupo das pessoas que ainda realmente não tiveram convicção da sua identidade. Por isso, dão ouvidos às mentiras que o diabo contam sobre elas mesmas. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre 3 personagens bíblicos que foram questionados na sua identidade para não viver o seu propósito. O primeiro, Davi. Davi foi levantado para libertar e ele sofreu oposição. Sim, ele sofreu oposição. Se você vai sofrer oposição, se alguém te ensinou um evangelho contrário, é mentira. Eu preciso te dizer, Xuxa mentiu para você. Nem tudo que você pedir pro cara lá de cima, ele vai lhe dar não, minha filha. Vai ter muita coisa que você vai querer, vai pedir, não vai receber. Porque a vida é assim. A gente vai sofrer frustrações e oposições. Davi foi levantado para libertar. Davi foi levantado, mas ele sofreu oposição dentro da sua própria casa. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 17, que o pai de Davi manda ele levar comida para os irmãos na guerra. E quando ele chega lá, o texto diz que os soldados estavam assim: você viram aquele homem? Você viu aquele gigante? Ele veio para desafiar. Você viu? Eu fico só imaginando Davi chegando no meio de um bando de soldados e vendo aquela conversa aleatória. Sinceramente, gente, Davi era pequenininho? Era pastorzinho de ovelha? Era. Mas o que se espera que existe de conversa no meio de um campo de batalha entre soldados? Estratégia de guerra. Era para eles estarem conversando o quê? Como a gente vai matar um inimigo? A gente faz desse jeito, a gente faz desse jeito. Mas o que é que ele ouviu? Um bando de soldado medroso. Sabe por quê? Porque isso nos ensina que aparência e essência são coisas que não estão relacionadas. Era um bando de soldado revestido de armadura, revestido de poder, mas dentro de si não conheciam a sua identidade e por isso estavam expondo o medo. Aí chega quem? Chega um pirralho, um entregador de comida, com todo respeito a todos os entregadores de comida, porque é uma profissão maravilhosa que traz comida pra gente. Mas eu nunca vi um entregador de comida salvar a pátria, você já viu? O entregador de comida que foi o protagonista do filme Batman e o entregador de comida. Superman e o entregador de comida. Não! E por que o entregador de comida salvou a pátria? Porque ele sabia que não era simplesmente um entregador de comida. Ele sabia que ele tinha um propósito e que ele tinha uma identidade. E ele chegou para cumprir o seu propósito e a sua identidade. Me assombra a capacidade que Davi tinha de reconhecer aquilo que Deus o havia chamado para fazer. É assim que nós precisamos ser. E deixa eu te dizer, do mesmo jeito que nos assombra, pega o diabo de surpresa. Porque se tem uma coisa que é contagiante, é a confiança e a força em Deus. Porque do mesmo jeito que o medo contagia, a confiança também contagia. E toda vez que você se levantar, sendo quem você é em Deus, filha, eu preciso te dizer, o diabo vai querer te parar e te calar. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele foi questionado na sua identidade. O texto diz que o irmão dele faz 2 perguntas para diminuí-lo e uma afirmação para deturpar a sua identidade. Qual foi a primeira pergunta? Ele disse assim: por que você veio até aqui? Era como se o próprio irmão estivesse dizendo: quem você pensa que é? Aqui não é o seu lugar. Primeira pergunta para diminuir a identidade de Davi. Mas o bicho foi perverso, gente. Ele não só fez isso. A segunda pergunta dele fez: com quem você deixou aquelas pouquinhas ovelhas que você cuida no deserto? O que é que Eliabe estava dizendo para Davi? Eu quero que todos aqui vejam que você não tem capacidade para batalha. E não somente isso, eu quero que todas as pessoas te enxerguem com o desprezo que eu estou te enxergando. Sabe por quê? Porque Davi era grande e foi levantado para libertar. O diabo disse assim: vamos questionar a identidade dele? Vamos dizer assim: quem você pensa que é? Mas como se não bastasse, não parasse por aí, ele termina não com uma pergunta, ele termina com uma afirmação para deturpar a verdadeira identidade de Davi. Ele diz assim:
Eu sei porque você está aqui. Você é presunçoso e o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Foi um irmão, pastora. Foi. De sangue, de sangue. Agora eu quero que você pare comigo e pense. Por que Eliabe disse que Davi só estava lá porque era presunçoso? Porque tudo que é verdade de Deus, o diabo tenta deturpar como mentira. Ele quis dizer, você é um orgulhoso, quando na verdade Davi não era nada disso. Lembra que no mesmo texto, no capítulo anterior, o que foi que aconteceu? O profeta foi ungir o rei. E o que foi que ele fez? Ficou enganado com a aparência dos irmãos de Davi. Achou que era o bonitão. Aí o que é que Deus diz no ouvido do profeta? Não, eu não vejo como vejo o homem. Você vai ungir Davi, como quem diz, humilde, o que não é presunçoso, o que eu escolhi para ser rei, aquele que tem identidade para isso. O diabo, sabendo que Deus tinha falado sobre Davi, tentou deturpar. Deixa eu te dizer, não ouça a mentira que o diabo está falando para você, quando Deus já disse verdades a seu respeito e sobre a sua identidade. O diabo tentou distorcer aquilo que o próprio Deus já havia determinado. Aquilo que o próprio Deus já tinha dito. Era como se Deus estivesse dizendo, Davi, você é especial, Davi. Eu não estou olhando pela sua aparência, não estou olhando porque você é pequenininho, porque você é nordestino, ou porque você é uma mulher que tem nem 1,60 m. Eu estou vendo o seu coração. Eu amo, gente. Deus dá um fora gospel na gente, dá ou não dá? Porque quando todas as pessoas veem a nossa aparência e por causa da nossa aparência colocam rótulos na gente, Deus vê a nossa essência. E a nossa essência é o que nos dá força nele. É o que nos dá vitória nele. E aí o que é que acontece? No lugar da pior provação de Davi, é o lugar da maior vitória dele, o vale de Elá. Ei, aonde foi que Eliabe foi questionar a identidade de Davi? Em Elá. Aonde era aquele lugar? O lugar que ele pegou a pedrinha e matou o gigante. Toda vez que sua vitória estiver a um passo de você, o diabo vai se levantar para te paralisar e deturpar sua identidade. Deixa eu te dizer, mais importante do que matar o gigante é não se esquecer quem você é. Não se esqueça quem você é. Não esqueça aquilo que Deus disse a seu respeito. Não esqueça a sua identidade, mesmo que você sofra oposição dentro da sua própria casa. Segunda pessoa, Paulo. Paulo foi levantado para quê, pastora? Para evangelizar. E onde foi que ele sofreu oposição? Sofreu oposição dentro da igreja. É, pastora, dentro da igreja. Misericórdia, pois é. A gente sofre oposição dentro de casa? Sofre. E na igreja também? Também. Mas o povo não é crente? Pois é. Não era para acontecer, né? Fazer o quê? E é homem de Deus? É homem de Deus. A Bíblia fala em Atos 9, a conversão hollywoodiana de Paulo. Porque, sinceramente, a história é hollywoodiana. Porque eu queria ter tido essa conversão de Deus, o próprio Deus falar, Talita, Talita. No meu caso foi bem mais simples, foi minha mãe mesmo na cabeça, minha filha, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Aí o que é que acontece? Saulo tem um encontro com Deus. E a conversão hollywoodiana, e a gente diz, que homem de Deus, o apóstolo Paulo, um evangelista, o maior evangelista que Deus levantou, é sim. Mas a gente não pode se esquecer que ele não era pé da boa, não. Paulo era terrível, assassino, perseguidor dos cristãos. A Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado até a morte, Paulo consentia na morte. Minha gente, eu não preciso explicar o caráter e a personalidade de um ser humano que deixa o outro ser morto a pedrada e ainda por cima por um motivo religioso. Quem era Paulo? Maligno. Mas Deus transformou a sua identidade. E aí o que é que acontece? Depois que ele é transformado na sua identidade, você acha que Satanás vai achar bom Paulo dizer, agora eu sou um homem de Deus? Ele vai tentar fazer o quê? Questionar a sua identidade. Quem ele usou para questionar a identidade de Paulo? Ananias. Ananias, pastor, assim, o homem de Deus, foi ele mesmo. Quando Deus disse assim, Ananias, você vai ali e você vai botar a mão na cabeça de um homem, para que ele volte a enxergar. O que foi que Ananias disse? Ele disse, Senhor, tem certeza?
Ele disse assim, ó, eu tenho ouvido muita coisa desse homem. E todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Senhor, ele chegou aqui com autorização para matar todo mundo. O que era isso? Era o diabo questionando a identidade de Paulo. Era como se o diabo quisesse dizer assim para Paulo, volta que aqui não é teu lugar, porque você é um perseguidor. Mas Deus já havia transformado Paulo. Deus já havia transformado a sua essência. E por mais que na ótica humana fosse perdoável o que Ananias fez, porque justiça seja feita, o cabo era ruim. Por mais que fosse perdoável, eu preciso te dizer que a rejeição é algo terrível. Ninguém está preparado para a rejeição, não. A rejeição deturpa a nossa identidade. O que é que o diabo queria com isso? Jogar um espírito de rejeição no apóstolo Paulo, para que ele não conhecesse quem ele era, para que ele não fosse levantado com o seu propósito, e para que eu e você não estivéssemos aqui falando dele. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus colocou um propósito na sua vida. E por causa do propósito que você tem, Ele te deu uma identidade única. Fique atento. O diabo vai se levantar. Pode usar alguém da sua casa ou alguém da igreja para mudar. Mas eu preciso te dizer, não escute. Porque o que o homem vê, Deus não vê. Deus não enxergou um Saulo, Ele enxergou um Paulo. Deus não enxergou um Pedro instável, Deus enxergou o pai da igreja. Deus não enxergou uma menina órfã, Ele enxergou uma rainha. E a maneira que Deus nos vê, é isso que importa. É isso que vale pra gente. É isso que vale pra mim e pra você. Não importa o seu passado, não importa o que você já fez. Quando Deus muda a tua identidade, filho, Satanás vai ter que correr. Sabe por quê? Porque de matador, perseguidor, você vai se transformar no maior evangelista de todos. Eu preciso te dizer, há um propósito de Deus para a sua vida. O diabo vai tentar deturpar sua identidade. Não aceite. E por fim, eu queria falar de Jesus. O maior exemplo de todos. Foi levantado para quê? Foi levantado para salvar a humanidade. E sofreu oposição de quem? Do próprio Satanás. Eu estava meditando sobre Jesus e presta bastante atenção. Ele foi questionado na sua identidade. Nos momentos mais cruciais da vida dele. No início do ministério e no fim do ministério. Porque se teve uma coisa que Jesus foi questionado. Mas olha bem para mim, no começo do seu ministério, a Bíblia diz que ele estava se preparando, ele fez um jejum de 40 dias no deserto. Aí o que é que Satanás faz? Vai lá. Para quê? Para questionar a identidade de Jesus. E diz o quê? Diz o quê? Diz assim, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui. O diabo estava querendo interromper o ministério de Cristo, questionando a identidade dele. E ainda tem gente que acha que identidade é besteira. O diabo estava querendo interromper, porque ele faz isso. Todas as vezes que nós estamos começando a crescer em Deus, a fazer grandes coisas para Deus, a orar, a jejuar, a se propor a ser usado, sutilmente ele vai tentar nos desafiar a fazer algo que aparentemente é inofensivo, mas pode nos levar à morte espiritual. Ele vai dizer, não, você é líder. Não precisa guardar o coração não do elogio, né? Fazer as coisas de graça, trabalhar sem nenhuma recompensa expressiva. Não, você já é importante demais para isso. O diabo vai tentar questionar a nossa identidade, porque ele sabe que quando o orgulho entra por uma porta, a presença de Deus sai por outra. E nós não somos nada sem a presença de Deus. Vulneráveis nós ficamos. Ele vai tentar a minha identidade e a sua, para dizer assim, você não é o Cristo? Mas não foi só no começo, no fim da história, quando Jesus fielmente já tinha cumprido o seu ministério, obedecido, quando Jesus estava lá, dando o fim da história melhor da humanidade, Satanás disse, vou jogar minha última cartada, vou dar minha última chance para ele perder. E o que é que ele faz? Ele questiona a identidade de Jesus. Ele bota o ladrão do lado de Jesus e diz assim, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Você percebe que se Jesus não soubesse quem ele era, que se Jesus não tivesse consciência da sua identidade, onde eu e você estaríamos? Onde eu e você estaríamos? O plano de salvação da humanidade teria sido perdido se Jesus não tivesse aprendido a lição que eu e você precisamos entender, que quando a gente constrói e conhece bem a nossa identidade, a gente não precisa provar nada para ninguém, porque isso não vai nos paralisar, nem impedir o nosso destino profético. Se Jesus quisesse provar para os outros, ele disse, pois agora eu vou provar o meu poder. Eu e você estavam fritos.
mas porque Jesus sabia quem ele era. Ele não precisava provar quem ele era. Você só precisa saber quem você é, e o próprio Pai te justifica. Pode vir oposição dentro de casa, pode vir dentro da família, pode vir o cão do inferno. Se Deus te chamou, Ele completa a obra. Você vira um Davi, mata um gigante, vira um Paulo, ganha pessoas para Jesus e termina com a redenção da humanidade como Jesus terminou. Por quê? Porque nós precisamos saber o Pai que temos e quem somos para cumprir o nosso propósito e sermos uma influência no mundo. Deus nos chamou para influenciar nossa casa, nossos filhos, nosso marido, nossas amigas, nossas vizinhas, as pessoas na nossa igreja. Nós não estamos aqui falando de visibilidade, de holofote. Nós estamos falando de pessoas que escolheram em várias áreas da vida. Porque aqui tem médica, tem pastora, tem cantora, tem influência, tem ativista social, tem de tudo. Para provar que não importa a profissão, a escolha que nós fizemos, se nós decidirmos acreditar no potencial que o próprio Deus depositou dentro de nós, a gente vai fazer grandes coisas para Ele. Eu preciso te dizer, saiba quem você é, celebre quem você é e viva a vida que Jesus pagou muito caro para conquistar por você. Eu quero terminar contando uma história. Gente, eu perco minha identidade, eu perco tudo que eu tenho. É uma luta, uma prova, Jesus está tratando comigo. E um dia eu estava viajando, perdi minha identidade. Eu pensei, sangue de Jesus tem poder, como eu vou voltar para casa? Porque a gente sabe que no avião, se perder a identidade, ele deixa você entrar? Não, mas meu nome é Thalita, ele não quer saber da tua cara. Ele disse, sai daqui. Ele quer ver o quê? Ele quer ver a sua identidade. Eu cheguei para a mulher, eu disse, moça, a senhora não está entendendo. Eu perdi minha identidade dentro do avião. Está lá na cadeira 3A, por favor, vai lá, em nome de Jesus, e acha. Eu tenho que voltar para casa, eu tenho 3 pirralhas. A mulher olhou para mim e fez, não dá. Eu disse, moça, por favor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu estava pregando o evangelho de Jesus. Ela disse, não dá. Eu saí desesperada, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sem a minha identidade, eu não entro no avião. Aí Deus falou assim, bem no meu ouvido, Thalita, tem lugares que você só acessa quando você tem sua identidade. Tem lugares que você só vai acessar na sua vida quando você souber quem você é. Você veio aqui para dizer, eu tenho uma identidade. Foi meu pai que conquistou por mim. Ele pagou um alto preço. E mesmo que ninguém enxergue, Deus enxerga. Eu vou cumprir o meu chamado. Vou terminar. E vou dizer assim, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. No nome de Jesus. Amém? Quantas mulheres estão dispostas? Quantas mulheres estão dispostas a dizer sim para o Senhor? Deus, nós queremos dizer sim ao chamado que o Senhor conquistou para nós. Queremos ser mulheres que influenciam para o bem. Todas podemos influenciar para o bem. E nós estamos aqui para te dizer, usa-nos, nos ajude a enxergar o tesouro precioso que o Senhor colocou dentro de nós, não para nossa vanglória, nem para nossa exaltação, mas para a tua glória e para que outras pessoas sejam impactadas com aquilo que o próprio Deus escolheu para que eu e cada uma das minhas irmãs fizéssemos. Nós queremos te dizer, estamos dispostos, Pai, a cumprir o chamado, a combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Quantas mulheres animadas nós temos aqui? Eu preciso te dizer que ainda não acabou. Você vai dizer, meu Deus, ainda não acabou. Não, filha, que Deus deixa o melhor para o fim. Presta bastante atenção, minha amiga ela vai cantar. Mas antes dela cantar, eu queria te falar o propósito de nós estarmos aqui. Ninguém está aqui para ver um bando de mulher bonita e maravilhosa dizer como, tão bem, a Helena já pregou, ninguém precisa repetir. Nós estamos aqui com o propósito de ajudarmos umas às outras. Gente, eu digo a vocês que esse projeto, ele é tão especial pelo propósito dele, mas se tem algo que me deixou mais feliz ainda e que me fez enxergar o que é de tão especial nele, é a unidade. Você nunca viu um negócio de juntar tanta mulher tão diferente num canto só. Vamos falar a verdade. Tem todas as igrejas, todas as denominações, todos os estilos. Tem cantora, tem apresentadora, tem influência, tem tudo. Tudo para compartilharmos com você aquilo que um dia nós aprendemos. E como foi que surgiu esse sonho que Deus sonhou? Eu estava numa conferência e eu ouvi uma palavra do pastor Rick Warren, um grande homem de Deus, líder da igreja Saddleback nos Estados Unidos. E ele estava compartilhando seu testemunho. Ele disse assim, que ele precisava de recursos para construir a igreja local, e era muito dinheiro, e ele conta toda a história. E que toda vez, pastor sabe o que é isso, né? Toda vez que ele precisava, ele ficava, Deus, toca no coração de fulano, pai, ele é milionário da igreja.
Deus, fala com aquele que o Senhor deu dinheiro. E aquela prova para conseguir fazer alguma coisa. Aí Deus disse assim para ele: eu não preciso fazer o que a gente imagina que precisa ser feito para fazer grandes coisas para Deus. Ele disse: Deus, eu quero ser o maior investidor do reino de Deus. Quando precisar de alguma coisa, eu não preciso nem falar na igreja. Eu mesmo vou ter tanto dinheiro que eu vou dar. Me dá uma ideia, Deus. Me dá uma estratégia. O que foi que Deus deu a ele? Deu um livro chamado Uma Vida com Propósitos, o maior best-seller cristão do mundo. Traduzido para milhares de línguas. Com aquele dinheiro, o pastor Rick Warren não somente foi o maior dizimista da igreja dele e ofertante, eu preciso te dizer, ele trabalhou durante 28 anos na sua igreja local. 28 anos. Ele chamou o contador da igreja e disse assim: calcula o meu salário, desde o dia que eu cheguei aqui até hoje. O contador calculou. Quando terminou, ele fez: agora eu quero corrigido. O contador corrigiu. E com todo o dinheiro dos royalties que ele tinha recebido, ele devolveu tudo para o Senhor. Ele disse: fiz de graça para Deus. Eu não estou dizendo que o obreiro não é digno do seu salário, muito longe disso. Eu estou contando um testemunho que impactou minha vida. Quando ele disse assim: eu pedi a Deus a ideia e Deus me deu. Eu disse: o mesmo Deus dele é o meu, eu quero também. Na mesma hora eu digo: Deus, a ideia que o Senhor deu para Rick Warren, eu não sei o que o Senhor... Eu nunca tinha escrito nada, nem meu livro eu tinha escrito. Me dê agora uma ideia que vai deixar um legado no reino de Deus. Me dê uma ideia que gere dinheiro para fazer coisas para Deus. Na hora o Espírito Santo falou comigo: imagina juntar um bocado de mulher influente, top, cada uma contar o segredo do seu coração, botar isso tudo num lugar que ninguém fez isso. Vai ser algo que vai impactar a vida de milhares de mulheres, que vai gerar algo muito grande. Eu disse: pronto, acabou, é meu. Só falta Deus me dar as amigas agora. Senhor, me ajuda agora a conquistar o coração dessas mulheres. E pouco a pouco, o Senhor foi me dando a graça de conhecer pessoas tão preciosas na minha caminhada. E eu comecei há 2 anos atrás. Eu fiz um videozinho, gente, caseiro. O segredo das mulheres de influência. Eu convido você, amiga querida, não era nem amiga direito. Só a graça de Cristo, cara de pau triste, olho de peroba na minha cara. Eu disse: vem pra aí, que audácia. Eu disse: tu vai escrever e tu ainda vai dar o que tu vai escrever. O nego tem que ter coragem, viu? E durante quase 2 anos, pouco a pouco, um escrevia e mandava: eita, glória a Deus, aleluia. E a gente tem um projeto social muito especial lá na igreja, que já existe. E é numa casa alugada dentro da comunidade. E ele, toda vez, eu só sou o instrumento, viu? Porque os outros que fazem. Ela dizia: pastora, a irmã fulana e tal, a casa dela, pastora, ela que entra na comunidade. Eu digo: vamos fazer uma vaquinha para ela. Eu usava minhas redes sociais da maneira que eu podia. Eu disse: rapaz, a gente tem que orar por esse projeto, porque se o negócio der certo, a gente faz alguma coisa muito grande e a gente vai conseguir fazer algo digno, bonito, top. Falei e deixei quieto. Nem falei mais com Iliane. Quando foi no mês passado, eu disse: Ili, tudo certo, vai ser mês que vem, a gente vai fazer um evento beneficente. Todo o dinheiro que a gente arrecadar, a gente vai construir um instituto. Ela: pastora, eu pensei que a senhora até já tinha esquecido disso. Eu digo: nada, eu estava esquecendo, orando no pé das mulheres, que este lá vai dar o testemunho dela aqui, como foi, que ela escreveu o livro dela. Mas eu preciso te dizer, nós estamos aqui por causa de um propósito. Você não está aqui em mais uma conferência, em mais um evento de mulheres. Você está aqui porque você veio para aprender segredos, mas para deixar um legado. O que é que nós vamos fazer com a influência que Deus colocou nas nossas mãos? Nós escolhemos tomar a decisão certa. Eu queria mostrar para você um vídeo que revela todo o propósito de todas nós estarmos aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você lembra, mulher? Mas o que era riso e paz se transformou em choro e guerra. O que era fartura se transformou em escassez. E a terra está marcada por feridas. Ou melhor, nós estamos marcadas por feridas. A ferida da fome, a ferida da violência, a ferida do abandono. Será que Deus podia descer e nos ver como fez no Éden? Ou seremos invisíveis para sempre? Não, Ele não desceu como fez no Éden, mas enviou seus semelhantes. E por causa deles, nós temos esperança de novo.
Veja, mulher, as feridas sendo curadas. Veja, mulher, você não é mais invisível. Você tentou tirar sua vida, Senhor? Eu tava passando fome. Tava faltando as coisas. Ele arengou comigo, tava faltando gás. Aí eu pedi à minha mãe, ele não teve paciência de esperar e ficou brigando comigo. Você nem pensou nas suas filhas? Não. O que eu queria que mudasse, né, no meu relacionamento era a ignorância dele e esse vício dele somente, de bater. Eu seria muito feliz, porque o resto eu acho que dava pra levar. Então você sofre violência doméstica? É. Há quanto tempo? Uns 2 anos, eu acho. A partir do momento, né, que eu conheci, né, essa família da Igreja do Amor, que eu só tenho só a agradecer mesmo a Deus mesmo. Que Deus sabe. Eu nunca mais passei fome. Influenciar para o bem. Todo mundo pode fazer alguma coisa. E o propósito de estarmos aqui é para que tudo que nós arrecadarmos seja para a construção do Instituto Identidade. Ele já existe, é uma casa alugada dentro da comunidade. A gente já tem grande parte do que vocês vão ver aqui. Mas nós queremos fazer com mais amor, com mais excelência, com honra ao Senhor. E por causa disso, eu quero agradecer demais a Roberta e Rúbia, que estão aqui, bem aqui na minha frente. Eles são arquitetos na igreja e a gente pediu a eles, vamos fazer um projeto lindo, vamos fazer um projeto grande, porque Deus vai mandar o dinheiro. Tá aqui, viu, com a gente o dinheiro, eu gostaria de dizer a vocês. E eu quero que vocês conheçam o projeto agora do Instituto Identidade. Eu vou explicando para vocês. Que às vezes uma pessoa não ganha numa cesta básica. E a gente restaura a dignidade de pessoas que estão precisando. Eu quero convidar a mim e a você a dar o seu melhor. Gente, vendendo todos os ingressos que nós vendemos, a gente conseguiu arrecadar mais ou menos 180 e tantos mil. Me corrijam depois se eu estiver errado. Não é o que nós precisamos para a construção de um prédio desse tamanho. Mas eu sei, eu tenho convicção que nós vamos sair daqui com esse instituto. Quem crê? E deixa eu te dizer, por mais que você tenha investido um valor, R$60 ou sei lá quanto você investiu para estar aqui. Eu sei que você investiu na vida dessas mulheres, mas você também investiu em você. Eu quero te convidar a investir só na vida de alguém que já vive uma vida tão sacrificada e tão difícil.
Eu quero convidar você. A gente gasta R$100 para fazer um cabelo, uma mão e uma unha uma vez por semana. Por que a gente não pode dar R$100 uma vez num ano para mudar a vida de milhares de mulheres que, como essa que apareceram aqui, estavam passando fome? Nós estamos reformando a casa de uma mulher, Dona Fátima. Se você vê a precariedade da casa dessa mulher, em 4 dias a gente arrecadou R$15 mil para ajeitar a casa dela. Porque eu e você fomos chamados para influenciar. E influenciar é dar. O que Jesus tinha de mais precioso, o que Deus tinha de mais precioso, Ele deu, Jesus. Ela vai cantar aqui. Enquanto ela canta, nós vamos entregar uma oferta. Tudo, 100%, tudo voltado para a construção do projeto social. Eu preciso te dizer, todas as mulheres que estão aqui, que estão pregando, nenhuma delas ganhou nada para isso. Muito pelo contrário, elas pagaram as passagens dela, gente. Teve mulher que eu disse assim, deixa eu pagar pelo menos sua hospedagem. Ela, não, minha hospedagem não vai pagar, não. Eu disse, Deus, que vergonha, meu Deus. Eu nunca fiz isso, toda vez eu recebo um profeta com honra. Mas eu sei que o que nós estamos fazendo é por causa de um propósito maior. Eu quero agradecer. De todo o meu coração, pelo coração de vocês. Meu Deus, eu já amava tanto vocês, eu já honrava, eu olhava, meu Deus, eu quero ser como essas mulheres. Mas esses dias eu aprendi a amar tão mais nos bastidores, nas conversas que eu tive de WhatsApp e nas palavras que eu recebi de encorajamento. Eu preciso dizer que todas as mulheres que estão aqui são mulheres de Deus. E que esse livro não é só algo lindo para a gente colocar na nossa casa, é um legado que a gente vai deixar. Eu quero que você tire o seu melhor agora e dê o seu melhor para mudar a vida de alguém. Se você quiser doar, aqui ó, nesse cartãozinho que fala do Instituto, tem um QR Code, você pode colocar aqui seu celular e fazer sua transferência, ou você pode doar com dinheiro, com cartão de crédito. Os voluntários aqui da Bíblica que vão passar agora e vão recolher, e eu tenho certeza que aquilo que Deus começou, Ele vai concluir, amém? Quantas estão dispostas a serem esse instrumento do Senhor, amém?